cheguei e falei, velho, um bom produto não é o suficiente. Eu não sei marketing. Eu não sei nem marketing e eu tenho que aprender marketing. Aí comecei a falar, cara, o que eu vou aprender marketing? Vou fazer o quê? Um MBA, sem querer desmerecer um MBA, eu acho que são soluções mais corporativas. Pelo menos os que eu tinha na época, sabe? Mas até hoje, cara, se você quer fazer uma carreira corporativa numa empresa grande e tal, o MBA é mais importante que qualquer outro curso cedo. Para o mundo corporativo. A linguagem é outra. É outro momento. É outra linguagem. Se você tivesse continuado lá em Londres, prestando serviço para banco, com o MBA era legal. Para você fazer dinheiro no curto espaço de tempo, você tem outras possibilidades. Eu precisava ir pra rua, o que resolvia? Outras possibilidades. E aí, cara, aparece um carinha na internet, lá do Colorado, numa montanha, com um vídeo furreca, com a seguinte promessa: te ajuda a vender o que você vende em 1 ano, você vai fazer em 7 dias. E pela internet? Não, pela internet. O que você bota a sua venda de 1 ano, eu te ensino com a minha fórmula a vender 7 dias. E eu vou te contar, não tinha rede social, YouTube estava nascendo, a gente está falando de 2009, YouTube nasce em 2005, mas é tudo só gatinho, não tinha vídeo, página feia. E eu falei, cara, 1 ano e 7 dias fácil, eu não vendo nada, vender nada em 7 dias, mas ao mesmo tempo eu não conseguia desenxergar que era uma promessa do capeta e eu estava num período fértil. O desespero estava batendo. Reserva de caixa indo pro saco, meu dinheiro tudo em imóvel que era em líquido, eu ia ter que voltar pro banco. E eu não queria voltar pro banco, porque eu acho que se eu voltasse pro banco eu não ia fazer aquilo de novo. E eu tinha continuava morando em Londres. Morando em Londres. Eu tinha feito uma promessa para Juliana. E a promessa foi feita assim. Eu entro, boto o e-mail lá, tem 3 videozinhos, essa é a fórmula, e no final vende um curso de $5.000 à vista. Eu falei, Ju, vou comprar esse curso. Ela falou assim, Érico, você tem certeza? Isso tá parecendo meio estranho. Não tô falando que tá errado, mas tá parecendo meio estranho. Tem certeza que esse cara não é aqueles esquemas da Nigéria, do príncipe que recebeu uma recompensa, mas... Ju, é o seguinte, aí eu faço o negócio. Se esse negócio não der certo, eu volto pro banco, eu te prometo que eu nunca mais reclamo do meu chefe. Porque esse era o meu hobby. Eu tive um chefe alemão que a gente falava tão mal dele, brother. Tinha um outro brasileiro lá no banco, na empresa. A gente falava tão mal dele que ele não falava português, mas ele sabia o nome dele, Ian. E a gente criou um codinome pra ele, Alencar. Porra, lá vem o Alencar de novo. E Alencar era um acrônimo para alemão do caralho. Eu falava, pô, Alencar. E todo dia eu chegava e a Juliana reclamava que eu reclamava. Não que reclamava, mas todo dia, cara. Ela falava assim, cara, você encontra com seus amigos só reclamando de chefe. Era tudo reclamando de chefe. Eu falei, eu volto lá e te faço uma promessa. Absolutamente nunca mais eu vou reclamar do meu chefe. Porque o mundo de fora é pior. Sei lá, alguma coisa do tipo. Paguei os $5.000. Recebi um monte de vídeo. Não tinha suporte por e-mail. Não tinha comentário em vídeo. Comentário foi uma tecnologia que surgiu depois. Lembra que teve vlog? Então, cara, eu li aquilo, eu falei, cara, será? Dá pra tentar. E as coisas americanas, elas são muito diferentes pro Brasil. Isso funciona porque nos Estados Unidos. E eu ficava lendo aquele negócio, lendo e assistindo, fazia sentido, mas eu não botava em jogo. Até que um dia o cara que me vendeu o curso falou assim, vem para Los Angeles que eu vou reunir os outros alunos. Não conhecia nenhum outro aluno que tinha pagado $5.000. E eu falo, cara, quero conhecer os outros loucos. Chego lá, brother, Los Angeles, pago mais $5.000. Eu e meu irmão estava no Brasil, tinha chamado ele para ser sócio naquela época, enfim, ele já tocava a operação de leilão de imóveis e tal, que a gente comprava imóvel em leilão. Vamos para lá. Quando eu entro na sala, Lázaro, eu sou do banco, né? Tinha 500 pessoas lá. Eu multipliquei 500 vezes 5.000. Falei, opa, essa mina de dinheiro. Quem tá ganhando dinheiro é esse cara aí que tá vendendo o curso, entendeu? Esse foi o meu primeiro negócio. Aí o segundo negócio foi, será que teve outro? Será que foi o que paguei? Cara, eu pergunto, tu pagou $5.000 também? Paguei $5.000. Todo mundo tinha pagado $5.000, brother. Eu falei, que louco. E aí, velho, eu vejo as pessoas, nesse evento de 3 dias, falando dos resultados que elas tinham. Umas senhorinhas vendendo curso de Orvinha do Jardim, que é a diferença do alecrim, portelã, sei lá o quê, coisa... Não era leilão de imóvel. $100.000 em 7 dias. Eu confesso que às vezes eu julgo as pessoas. Todos nós. Aquele falar momento, que não julga, tá mentindo. Tá mentindo. Cara, eu julguei, naquele momento foi um
tapa na cara. Eu falo, eu comprei esse negócio mais ou menos em novembro, a gente estava em fevereiro, não tinha feito nada. Quando eu vi aquilo, eu fui convertido. Nossa Senhora do lançamento do 7º dígito. Brincadeiras à parte, né? Cara, eu vi. Eu falei, isso vai acontecer comigo. Era fevereiro. Aí eu volto para Londres, meu irmão para o Brasil, e a gente faz o lançamento. Assim, cara, essa porra funciona. Vai dar certo. A gente relança o Pro Leilões dia 23 de março. Então, eu não sei exatamente fevereiro. Tá falando de algumas semanas... 4, 5 semanas depois, eu lanço. E faz R$100 mil em 7 dias. $100 mil em 7 dias. Mas o dólar estava uns 70 na época, se não me engano. Mas tá tudo certo. Cara, eu tentei chorar e não consegui. Agora, aí que vem a sacada. E aí, o que eu fiz? Olha, você tem que entender que você está lidando com uma criança no empreendedorismo, tá? Eu não tenho formação de empreendedorismo. Não tinha lançado uma outra empresa. Você estava começando... Era o primeiro bebê que você estava tendo. Era um cara que achava... Primeiro CNPJ. Era o primeiro CNPJ. E aí, o que eu faço? Ao invés de repetir, eu pego essas $100 mil, menos a taxa de cartão, menos o imposto, aquela coisa, e invisto tudo em curso de novo. Eu falei, se tem meu primeirinho, cara, me fez tanto dinheiro, imagina o que tem no mundo que não consegue. E pelos próximos 6 meses, ao invés de estar crescendo a minha empresa, eu passo fazendo curso nos Estados Unidos. E aprendo um monte de coisa. Era o rato, cara, tinha um buraco para botar meu e-mail, botava, já não queria nem ver a cópia e já comprava. E aí eu volto e falo assim, aprendi um monte de coisa, mas nada dava tanto resultado quanto essa primeira fórmula. Volto, falo assim, Hugo, acertamos na primeira namorada. Olha que louco. Voltamos, naquele ano a gente fechou em 450 mil, ano seguinte 2.500.000, e a coisa começou a ir para frente. Negócio bombando, Hugo começou a tocar o negócio completamente. Mudei para Balneário Camboriú, essa história da minha sogra que eu estava contando com você aqui, que eu falo para gente assim, a gente foi para Balneário Camboriú atrás da minha sogra para dar uma ajuda com as crianças. Minha sogra fugiu para Goiânia, a gente muda para Brasília, minha sogra muda para... minha sogra dava um podcast completo. Mas enfim, e aí, cara, eu tô lá em Balneário, tô fazendo dinheiro, e aí eu falo, Ju, porra, agora tá dando certo, começa a surfar, tomar caipirinha na Avenida Atlântica. Por 6 meses. E aí eu falo, cara, eu tenho que fazer um projeto que faz meu coração cantar. Outro projeto. Sabe essa fome de empreendedor? Aí minha esposa fala, velho, eu sei o que você tem que fazer. Eu o quê? Você tem que falar de marketing. Você tem que ensinar essa forma. Eu falei, por que eu vou ensinar meus concorrentes, que naquela época eu achava que eu ia ensinando meus concorrentes, eles iam fazer a mesma coisa, a fazer isso. Ela falou assim, você não para de falar nisso, Érico. Você fala disso comigo, com empregado, com assessoria, com porteiro. Vai, eu esqueço até hoje, vai falar disso com quem quer ouvir. E aí começa o processo do Érico ensinar marketing digital. Primeira turma, 53 pessoas. Que ano? 2013. 2013, o Instagram já estava... Ainda não. Instagram tinha não? Tinha, mas não tava. Eu acho que eu... Era só foto, né? Você sabe com quem que eu vi a primeira vez que o Instagram... Cara, era Google e e-mail. Google AdWords e e-mail. Não tinha conteúdo, era anúncio, e-mail, lançamento. Anúncio, e-mail, lançamento. Sabe com quem que eu aprendi que eu acho que a primeira vez que eu achava que o Instagram deu certo? Um dia que eu faço um evento. Lá é 2000... Bom, e aí eu convido Flávio Augusto. Cara, Flávio Augusto começava a publicar vídeos no Geração de Valor. E eu falava, pô, que insight massa, o cara é um bilionário, que porra, e ele fala umas... Cara, tem uns insights legal. Eu mando um negócio pro Flávio Augusto, ele falou, Érico, vem falar no evento meu. Tem até hoje o vídeo dele falando nesse evento. E aí, esse era 2014, 15 talvez. 13, 14. 2014. E eu vou jantar com o Flávio Augusto. Ele vai, bora jantar, conhecer, a gente conversa. É uma experiência de jantar com o Flávio Augusto. Tem sempre um momento de transformação. Toda vez tem sempre um momento de transformação. Para quem nunca jantou, ele tem sempre umas ideias muito loucas, né? Tipo, visão, essa parada. Mas assim, e aí ele fala assim, velho... A gente tava falando de YouTube, eu era o cara do YouTube. Ele, meu Instagram tá bombando. Eu falei, cara, é sério. O primeiro cara que falou que o Instagram tava servindo, porque naquele momento o Instagram não... Era Facebook, Orkut, essas coisas. Facebook, né? Orkut, eu não peguei essa época. Eu usei, mas não peguei como negócio. Ele falhou antes. Mas aí, em 2015, começa o Instagram. E aí o resto é só história. Hoje a gente tem mais de 120 mil alunos. Meus alunos faturam mais de 1 bilhão por ano. E quando eu falo mais de 1 bilhão, Érica, a primeira pergunta que me faz é, como é que você sabe? Eu falo, vou dar aí minha letra. Eu mentoro hoje, eu tenho 101 membros ativos de uma mentoria que eu tenho que chama Plat 10+. Uma mentoria que para entrar você tem que faturar mais de 10 milhões de reais no digital. E eu audito a entrada, tá?
E toda vez que eles mudam de 10 mais para 50 mais, a gente tem uma mudança de grau, eu audito. Eu não audito quanto eles fazem todo ano, mas eu audito quando ele fala, ô Érico, agora eu sou 50 mais, porque aí você muda a sua graduação, a cor da faixa e tal. Então, tudo isso eu audito. Mas vamos supor que nessa 10 mais só tenha quem fatura 10 milhões. Eu tenho 101 membros ativos. Aí já dá um bi.